A Juiz esclarece. Vamos continuar no âmbito da lei tutelar e educativa e nesta sessão iremos abordar a questão relativa à revisão das medidas tutelares educativas. Como já disse, as medidas são aplicadas após o trânsito em julgado, são executadas após o trânsito em julgado da decisão que as aplicou. O juiz nomeia na decisão uma entidade que irá fiscalizar a execução da medida, se não tiver designada já por lei, se terá de ser o juiz a nomeá-la. E no âmbito da execução da medida haverá lugar a diversas revisões. Há casos em que a revisão é obrigatória, será, por exemplo, o caso do decurso de um ano após o início da execução da medida, a medida é necessariamente revista. Se tiver decorrido um ano desde a última revisão, a medida é obrigatoriamente revista. Irá suceder de igual forma se depois de aplicada a medida, decorrer um ano sobre o início da execução, aí, logo que o jovem dê início à execução, terá de ser revista de forma a verificar se continua a ser, face ao decurso do tempo, se a medida continua a ser a mais adequada à situação do jovem. Também no caso em que seja aplicada pena de prisão ou outro tipo de pena, prisão preventiva, ao jovem que esteja a cumprir uma medida tutelar educativa, terá de ser revista tal medida. Existem, para além disso, circunstâncias que justificam a revisão da medida. Algumas não dependem do próprio comportamento do jovem, outras dependem diretamente do comportamento do jovem. Podemos dizer que existem dois grandes grupos. Portanto, um dos grupos de circunstâncias que justifica a revisão das medidas prende-se com circunstâncias que tornem, por exemplo, inviável a execução da medida. Será o caso, por exemplo, em que tenha sido determinada uma medida tutelar educativa de reparação ao ofendido, com um pedido de desculpas, e o ofendido, entretanto, morre. Portanto, nessa circunstância, a execução da medida torna-se inviável por uma causa que não é imputável ao jovem. Também poderá acontecer que a execução da medida se torne excessivamente onerosa para o jovem, implica um sacrifício maior do que aquele que foi perspectivado quando da sua aplicação, ou que se tenha tornado demasiado pesado, um encargo demasiado pesado para o jovem no decurso da execução, e nesse caso haverá lugar à revisão. Sempre que haja, portanto, circunstâncias estranhas à vontade do jovem que justifiquem a revisão, ela terá de ser revista. Há, contudo, nesse grupo de medidas, uma circunstância que não é totalmente estranha ao comportamento do jovem, que é a seguinte: quando se verificar que no decurso da execução e antes de alcançar o seu termo, o jovem já interiorizou todas as finalidades visadas com a medida tutelar e educativa, que já não é, portanto, necessária a continuação da sua execução, isso também poderá dar lugar à revisão da medida. O segundo grupo de circunstâncias prende-se com aquelas situações em que o jovem, com o seu próprio comportamento, torne impossível a execução da medida, ou quando, de forma reiterada e grosseira, viole os deveres a que está sujeitos no decurso da execução da medida. Portanto, esteja reiteradamente ou de forma grave a violar a medida tutelar educativa que lhe foi aplicada. Nesses casos, haverá lugar à revisão da medida. E já vou enunciar o que é que acontece em cada uma dessas situações. Quero ainda dizer que, relativamente à medida de internamento em regime semiaberto e fechado, portanto, o jovem que está sujeito a tal medida em centro educativo, em regime semiaberto ou fechado, a medida será necessariamente revista de 6 em 6 meses. Portanto, também essa revisão é obrigatória. Relativamente às revisões que são a requerimento, porque também podem ser requeridas, quer pelo jovem, pelos seus pais, pelo Ministério Público,
No que se refere à medida de internamento, o requerimento só poderá ser apresentado decorridos 3 meses desde a anterior revisão. No que se refere àquelas revisões que são levadas a cabo por iniciativa do juiz, elas podem ter lugar a qualquer momento. Quem pode vir ainda pedir, enfim, suscitar a necessidade de revisão é os serviços, portanto, responsáveis pela execução da medida, que podem vir suscitar a qualquer momento a intervenção do Tribunal, relatando qualquer circunstância que justifique, portanto, a revisão, nos termos que eu acabei de enunciar. Vamos distinguir então esses dois grupos de situações. Portanto, aquelas situações em que a revisão é necessária porque verificou-se alguma circunstância que torne desnecessária ou excessivamente onerosa ou que inviabilize a execução da medida por fatos que não sejam imputáveis ao jovem. E aquele conjunto de circunstâncias em que é o próprio jovem que inviabiliza a execução ou que viola de forma grosseira ou reiterada a medida. Na primeira situação, o juiz, ao rever, poderá adotar diversas atitudes. Poderá alterar o regime de execução da medida, de forma a adaptá-la às atuais necessidades do jovem. Poderá encurtar a medida, se verificar que já não é necessário, portanto, prolongá-la até ao termo do prazo que estava inicialmente fixado. Poderá declará-la cessada, se já não se verificarem finalidades de educação à cautelar, quer porque o jovem já percebeu, já interiorizou, já demonstrou que as finalidades de educação estão cumpridas, portanto, que surtiram o efeito pretendido, embora antecipadamente. Nesse caso, o juiz poderá declarar cessada a medida. Se a revisão tiver por fundamento uma daquele conjunto de circunstâncias que eu mencionei que são imputáveis ao jovem, ou seja, ele, com o seu comportamento, tornou inviável a continuação da medida ou violou de forma grosseira a medida que foi aplicada, nesse caso o juiz poderá tomar também diversas atitudes, poderão passar por uma exortação do jovem a cumprir o que está estipulado, poderá alterar o regime de execução da medida por um regime até mais oneroso para o jovem, poderá substituir a medida não institucional por uma medida de internamento em regime semiaberto se estiverem verificados os respectivos pressupostos de aplicação. Poderá, se for uma medida de internamento, poderá prorrogar o tempo de execução, sem nunca ultrapassar 1/6. Portanto, existem limites máximos de prorrogação na lei para essa circunstância, mas o certo é que o período inicialmente previsto do internamento poderá ser prolongado em função, prorrogado é o que a lei diz, portanto fala-se de prorrogação do prazo, em função da gravidade do comportamento infrator do jovem no decurso da execução da medida de internamento que lhe foi aplicada. Como já mencionei, os serviços de reinserção social que acompanham, em regra, a execução das medidas, poderão vir e deverão vir relatar ao Tribunal, portanto, todas as circunstâncias que justifiquem a revisão da medida, sugerindo, inclusivamente, as medidas que se afiguram adequadas, portanto, entre as alternativas que a lei prevê, qual delas é a mais adequada, a mais idónea, para cautelar os fins da lei tutelar educativa em função do comportamento infrator do jovem no decurso da execução da medida. Queria ainda focar que no tempo de duração da medida de internamento não se conta o tempo em que o jovem, de forma voluntária, se pôs em fuga, por exemplo, portanto, se furtou ao cumprimento da execução da medida, portanto, é contado como tempo de duração da medida de internamento, o tempo em que efetivamente o jovem permanece no centro educativo em cumprimento da medida que foi aplicada. Relativamente à revisão,
cumprirá ainda focar que a última revisão da medida tutelar educativa é, obviamente, a cessação da medida, que poderá acontecer, portanto, quer porque já foi cumprida a medida, quer porque já decorreu o prazo máximo de duração da medida, quer porque o jovem atingiu, entretanto, os 21 anos, quer porque a medida se tornou desnecessária no decurso da execução, ou excessivamente onerosa ou desajustada, portanto, qualquer circunstância que tenha vindo justificar a cessação antecipada da mesma. Portanto, nisso consistirá a última revisão do processo, decisão essa que deverá ser notificada quer ao jovem, ao seu defensor, ao Ministério Público, aos representantes do jovem, e com esta última decisão, penso ter esgotado no essencial o tema da revisão das medidas tutelares educativas. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.